Vamos lá. Eu vou falar sobre evitando o uso aí de count para o lançamento de recursos, tá? O count ele é muito utilizado aí para você definir uma quantidade aí de lançamento de instâncias de recursos dentro do Terraform, mas tem alguns cenários de manutenção de infraestrutura onde o uso do count pode trazer alguns problemas na manutenção dessa infraestrutura. E aí vou trazer uma abordagem com alguns exemplos. Como eu vou trazer aqui cenários de execução real, essas coisas podem quebrar no meio do caminho, então se acontecer qualquer problema, faz parte da apresentação. Eu sou diretor na SCIS, onde eu trabalho em projetos na linha de monitoria, automação e de segurança, atendendo aí demandas aí dos nossos clientes, e tem o meu e-mail e meu LinkedIn aí de contato, e fico à disposição. Vamos lá. Começando falando aí do count. Primeiramente, o count é um meta-argumento que permite que você defina uma quantidade de recursos a serem lançados, seja para um módulo, seja para um recurso do Terraform. E você tem algumas condições para o uso aí do count. Você pode definir o count dentro de um recurso do Terraform como zero, quando você tem alguma lógica condicional que você precisa que aquele recurso ou módulo seja desativado, não seja utilizado, então você pode defini-lo como zero. Você pode usar como para você, como se fosse uma lógica booleana, o 0 ou 1, se você quer que o recurso seja utilizado ou não quer que o recurso seja utilizado. E você também pode definir um valor numérico maior que 1 quando você gostaria que esse recurso ele fosse executado aí em múltiplas vezes. Então, eu quero lançar uma infraestrutura de virtualização e eu quero lançar 5 máquinas virtuais, por exemplo. Então, você consegue aí definir um count com a quantidade de recursos que você gostaria. Tá? Só para dar um exemplo de como isso funciona e quais os problemas que isso pode trazer no lançamento de uma infraestrutura, tá? Eu vou trazer aqui alguns slides com alguns exemplos de execução e na sequência nós vamos partir aí para uma parte prática mostrando isso como acontece realmente. Tá? Primeiro, aqui tem um exemplo com um count definido como 5. Internamente, dentro da estrutura do Terraform, é criado uma lista com todos os elementos de 0 a 4. Então, vocês podem ver que um elemento ele tem o seu item como próximo, então 0, 1, 2, 3 e 4, com início até o fim dessa lista. E vamos supor que vocês queiram, por exemplo, fazer uma mudança nesse contador, mudando esse count de 5 para 4 elementos. Tá? Então, nesse cenário, o que acontece? O último elemento da lista, ele vai ser excluído. Você tem um total aí de 1 alterações de exclusão, fazendo a exclusão do último elemento da lista. Os demais elementos de 0 a 3, eles continuam funcionando e estão dentro de uma interação que você tenha, por exemplo, com máquinas virtuais ou com instâncias em Azure e Amazon, todas as outras instâncias, elas continuam ali intocadas e funcionando sem nenhum problema, tá? Mas vamos supor que na sua tratativa, tá? E o resultado final é isso, você tem lá os 4 elementos, tá? Sendo apenas o último lá que foi excluído. Mas e no cenário 2? Ao invés de você excluir o último elemento da lista, tá? De novo nesse exemplo do count igual a 5, se você precisa remover, por exemplo, o primeiro elemento da lista, tá? É aí que começam a acontecer os problemas. Se você, por exemplo, nessa mudança de 5 para 4, você removeu o primeiro elemento da lista, você tem uma cadeia de eventos que vai ser gerado dentro do Terraform para que aquele recurso seja estabelecido por estado desejado. Você vai ter uma cadeia aqui de 5 exclusões, de 0 a 4, e depois 4 exclusões dos elementos que não foram alterados. E aí o que acontece? Você vai ter todo esse ciclo de movimentação de elementos, tá, e de quebra dessa lista sendo acionada
pela sua mudança de apenas um elemento. E isso pode ser muito problemático, porque imagina que você pode ter, por exemplo, essa situação do count pode ser um conjunto de máquinas, de instâncias ou objetos de storage que você tenha e que você queria apenas fazer uma mudança em um único objeto, mas pelo uso do count, pelas características de como ele trata essa questão dos elementos em lista, ele gera uma cadeia de eventos, excluindo eventos e reincluindo-os novamente, sem necessidade, fazendo com que você tenha parada daquele recurso para uma nova recriação. Então, o resultado final continua sendo os 4 elementos, só que agora, devido a esse processo anterior, todos esses 4 elementos foram recriados a partir do zero, conforme o seu código Terraform. Então, você vai ter aí 4 elementos novos, e isso é muito problemático. Se você está falando aqui de um ambiente que estava vivo, com máquinas virtuais, com storage, esse tipo de ação pode ter matado todo aquele ambiente para uma nova criação. Então é para isso que a gente entra aqui no cenário para resolver esse problema. Então, nós temos dentro do Terraform a possibilidade de, ao invés de utilizarmos o count, utilizarmos uma estrutura chamada for each. Esse é um meta-argumento, e nesse meta-argumento você pode utilizar um conjunto ou um mapa. E qual que é a vantagem disso? Ele vai trabalhar de forma independente com cada um dos elementos que forem definidos dentro dessa estrutura. Então, os objetos que estão ali dentro, eles passam a ser independentes. Então, nós vamos ver nos exemplos qual a vantagem que isso vai trazer para a gente, que você pode fazer alterações em ambientes que estejam em execução, e esses ambientes terão seus estados modificados apenas para as instâncias às quais você precisa de algum tipo de alteração. E nós vamos ver nos exemplos o uso do each key, que é uma propriedade aí do for each, para que você acesse o elemento-chave desse conjunto ou desse mapa, e o each value, que você vai utilizar para interagir sobre os elementos desse conjunto ou desse mapa. Tá? Tem um exemplo aqui educacional de como você utiliza um for each. Então, você tem aqui uma estrutura de mapas definido e você tem depois a definição aqui de name e location, fazendo a referência aos elementos do for each. Tá? E um segundo exemplo, que é que nós vamos até demonstrar isso já já, onde você interage por uma lista de instâncias, utilizando um módulo de libvirt para criação de máquinas virtuais em KVM, e depois você interage sobre os elementos dessa instância. Então, você usa o each key para você referenciar a chave desse mapa, e depois você usa o each value com as propriedades de cada um dos elementos do objeto que você criou para referenciar os itens dessa máquina virtual. E todas as interações que você tem de disco e de outros componentes que você possa ter alimentado nessa estrutura de dados. Tá? Todo esse código que a gente vai apresentar aqui, ele está disponível no GitHub, então vocês podem consultar e exercitar aí também no cenário de vocês. Tá? Vamos lá para a demonstração? Nós estamos aqui, todos conseguem me ouvir? Tá ok aí para vocês? Perfeito. Vamos lá. Aqui na demonstração, nós vamos começar com um cenário utilizando o libvirt, onde nós vamos utilizar uma estrutura de count para fazer o lançamento de máquinas virtuais, tá? E vamos fazer algumas operações depois nessas máquinas virtuais e nós vamos entender um pouco do comportamento aí do count nessa interação. Na sequência, nós vamos fazer esse mesmo exercício, mas utilizando a estrutura com for each, para demonstrar a efetividade aí desse tipo de manutenção no ambiente já lançado via Terraform. Então, iniciando aqui, nós temos uma definição de variáveis, onde nós utilizamos uma lista de objetos, que será uma definição
das máquinas virtuais. E uma apresentação anterior até perguntaram de casos de uso dessa estrutura optional. Eu acho a estrutura bem interessante nesse cenário onde você, por exemplo, define padrões para a sua infraestrutura e dentro do seu código Terraform você interage, permitindo que o usuário especifique apenas aqueles parâmetros que ele gostaria que fossem diferentes do padrão, por exemplo. Tá? Então, eu uso bastante nesse exemplo. Tá? Nós temos aqui uma variável VMs e nós temos aqui os objetos dessa máquina virtual. Então, nós temos aqui uma lista de objetos. Deixa eu descomentar todo esse bloco. Tá? Onde nós temos alguns objetos nessa lista, com parâmetros de nome, vCPU e memory. E vocês podem ver que em alguns dos objetos esses valores não são definidos de propósito, até para mostrar o uso da propriedade optional na definição de variáveis. Tá. Bom, então com isso eu tenho uma estrutura que vai lançar para mim 6 máquinas virtuais, cada uma aqui com as suas configurações. A gente vai seguir a estrutura padrão. Tem ali um alerta por causa do optional. Eu vou deixar o processo aqui de criação dessas 6 máquinas virtuais sendo executadas aqui, enquanto nós olhamos aqui a estrutura do código. Tá? Daqui a pouco, aqui do lado direito, no Virt Manager, vão aparecer as máquinas virtuais. Então, dentro desse código, é um código padrão aí de Terraform, fazendo interação aí com libvirt. Nós utilizamos o count por diversas vezes aqui na definição das quantidades das máquinas, utilizamos o local para definir aqui uma interação entre os itens dessa variável de VMs, e depois é populado toda a parte de storage, é populado a parte de templates que vão ser utilizados para Cloud Init, tá? E tem todo o cenário aqui de configuração do recurso do libvirt, tá? Com a definição das máquinas que serão utilizadas. E aqui o cenário onde aquele conceito do optionals pode ser interessante. Tá? Então, aqui nós verificamos se o item de memória foi definido ou não para cada um dos itens. Se o valor for nulo, quer dizer que essa variável memory dentro daquele objeto VM não foi definido, então você força um default aqui. Se não, você pega o que foi definido dentro da variável. Então, é uma estrutura aqui que permite que você tenha valores padrões. Isso eu coloquei aqui dentro desse bloco, mas poderia estar em outras áreas do código, como no locals, por exemplo, tá? Que vai permitir que você tenha valores padrões quando o usuário não define um valor de uma variável por causa do optionals, tá? E depois nós temos todas as referências aqui para o Cloud Init, nós temos as referências aqui para o disco, também para a criação dessa máquina, tá? Vamos ver se terminou, ainda está já na etapa final de criação. Aguardar mais um pouco. Bom, as máquinas foram criadas, então aqui eu posso verificar que as máquinas elas já estão conversando, e aí nós vamos mostrar alguns cenários práticos. Por exemplo, vamos supor que agora, depois de lançado essas máquinas virtuais, eu não preciso mais de uma delas. Vamos supor que eu não preciso mais da VM6. Então, eu vou no meu código, onde eu tenho a definição das máquinas, e eu vou simplesmente comentar esse bloco. E vou executar de novo um Terraform Apply. O que vai acontecer? Como aquela máquina VM6 ela não faz mais parte da minha definição, o plano aqui ele sugere 3 exclusões, que são exatamente para recursos utilizados por aquela máquina virtual. Então, nesse caso, a hora que eu confirmar aqui, observem aqui a máquina 6, tá? Ela vai ser destruída. Mas, voltando aqui, nós temos todas as demais máquinas, vocês vão perceber que elas não são alteradas. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ela excluiu rapidamente e as demais máquinas continuam todas aqui, sem nenhum tipo de alteração. Mas agora, no mesmo cenário, vamos supor agora que eu precise fazer uma alteração e eu quero manter as máquinas 2, 3 e 4. Eu vou deixar aqui
a máquina 2 pingando. Ela está lá pingando. E eu vou fazer uma alteração, porque eu quero remover agora dessa minha estrutura a primeira máquina, a VM1. Tá? A VM2 eu quero que ela continue do mesmo jeito. Tá? Só o que vai acontecer? A hora que eu executar aqui um apply, o ping aqui continua rodando. Tá? O que vai acontecer? Ele está gerando uma série de eventos aqui de exclusão. Para cada recurso aqui nós utilizamos 3, para cada máquina nós utilizamos 3 recursos, então ele está fazendo aqui, ó, ele está fazendo a exclusão de 15 recursos e está adicionando 12 recursos novamente. Então aquela ação que a gente colocou ali, que era simplesmente remover uma máquina dessa minha estrutura, tá? Ela passa a ser comprometida, porque, como a gente viu lá nos slides, isso gera uma reação em cadeia aqui, onde todas as máquinas da sequência, VM2, 3, 4 e 5, elas serão excluídas, mesmo que elas não sejam afetadas diretamente. Mas como a estrutura utilizada internamente pelo count, ela não consegue manter essa unicidade entre os objetos, ele vai acabar gerando essa reação em cadeia. Então, o que nós vamos perceber aqui, nessa exclusão, vocês podem ver, ele removeu todas as máquinas, tá? E vai começar agora o processo de inclusão dessas máquinas novamente. Então, isso é muito ruim quando você utiliza o Terraform também para o processo de manutenção de recursos, seja qualquer recurso que você tenha. Tá? Esse sequenciamento utilizado pelo count, ele pode ser nocivo e gerar eventos de exclusão que não são necessários. Tá? Então, quando ele faz essa criação, tá? Nós vamos tratar, então, como que seria esse processo de uma forma consistente, utilizando for each. Tá? Nós vamos ver aqui que toda a definição das variáveis ela é exatamente a mesma, então não existe nenhuma diferenciação aqui dentro do processo das VMs, tá? É a mesma definição. Depois nós temos aqui, dentro do nosso arquivo de tfvars, a mesma estrutura, tá? De criação de máquinas. Deixa eu comentar aqui, que nós vamos criar também o mesmo cenário, tá? Deixa eu verificar se ele já terminou a criação, está criando ainda, tá? E por fim, nós temos aqui, dentro da estrutura do main.tf, como que nós vamos fazer as interações com essas máquinas, tá? Então, foi criada uma estrutura no Locals, tem duas possibilidades aqui de interação, uma diretamente com os nomes das máquinas e uma fazendo um tratamento em cima dos nomes, tá? Isso serve mais como exemplo educacional para mostrar que você pode interagir em cada um daqueles elementos que você tem dentro da sua estrutura de VMs, tá? Deixa eu verificar aqui se ele... Bom, vou dar um destroy aqui para a gente já deixar esse ambiente limpo para fazer mais um teste. E nesse daqui, também vou começar um Terraform init. E também um apply e deixar ele criando enquanto a gente fala do conteúdo do arquivo. Então, nós temos aqui uma lista chamada de instances que vai fazer interação sobre todos os elementos e vai retornar um mapa dos objetos. E eu utilizo, ao invés do count, vocês podem observar em cada um dos elementos, eu utilizo o for each para essa interação, interagindo nessa variável local chamada instances e fazendo interação em cada um dos elementos onde eu preciso fazer a minha chamada, seja na definição do volume utilizado no libvirt, ou seja na interação aqui do Cloud Init. E depois da composição de todos esses recursos, dentro do recurso libvirt domain, onde eu faço aqui a chamada de for each por essa interação, e depois eu acesso aqui os elementos do it key, tá, para definir a chave, e também os valores de memory e vCPU.
Tá? Então, dessa forma, esse tipo de estrutura ela é muito parecida com o Count. Se você comparar, então tem no GitHub aí os dois códigos para vocês compararem, vocês vão ver que é muito parecido, é forma de uso. Mas por que a gente traz esse cenário aqui? Porque a gente vê muito caso das pessoas utilizando o Count, e ele é muito bom para você fazer o lançamento. Só que se você tem questões que você precisa manter essa infraestrutura utilizando esse código ao longo do tempo, o Count pode ser um problema pela forma como a gente demonstrou. E aqui nós vamos ver, assim que terminar aqui a execução, que nós vamos reproduzir esse mesmo cenário que nós fizemos com o count, de remover a última, depois remover a primeira, e nós vamos ver que a ação passa a ser cirúrgica dentro da sua infraestrutura. E todos os elementos que você tem de forma intermediária, eles não são afetados por essa execução. Tá? Então, nós vamos ver aqui. Tá? Vamos esperar ele terminar de criar. Tem alguma pergunta aí no chat enquanto cria aqui? Opa, por enquanto sem perguntas. Vamos verificar aqui. Bom, vamos ver se a infraestrutura criou. Pronto, a infraestrutura está criada. Tá? Então, o que nós sabemos aqui? Ó, nós temos as 6 máquinas criadas e vamos fazer o mesmo exercício agora que nós fizemos no exemplo com o count, que seria o quê? Primeiro, eu vou deixar aqui fazendo um ping nessa máquina 2, tá? E vamos lá. No tf-vars, nós vamos aqui comentar a máquina 6, como se eu estivesse fazendo uma manutenção nessa infraestrutura. Observem pelo plano que ele está fazendo isso de forma cirúrgica, apenas para a máquina 6. Tá? Pronto, está criado, está removido, não tem mais a máquina 6. E agora, aqui a máquina continua funcionando, a 2 não foi alterada. E agora eu vou fazer uma alteração agora, como no exemplo do count, onde agora é o primeiro elemento dessa lista que eu vou comentar. Então, ou seja, eu estou excluindo essa máquina da minha configuração aqui do Terraform. Tá? E vamos ver qual que vai ser o comportamento agora do Terraform, com o uso do for each. Opa, estão vendo aqui a diferença? O plano agora, ele não está gerando aquela reação de cadeias, removendo todos os objetos e adicionando-os novamente. Ele está fazendo isso de forma cirúrgica, apenas na máquina VM1. Então, nesse caso, o que, que vai acontecer? Após eu fazer a confirmação, vocês vão ver aqui que a máquina ela sumiu, tá daqui, tá? E a máquina 2, ela continua aqui funcionando perfeitamente, tá? Então, isso mostra o poder que você tem em cenários onde você precisa fazer a manutenção dessa infraestrutura. E o for each, ele tem uma possibilidade ainda de você estender para cenários um pouco mais complexos, onde você precisa de mais granularidade de configuração. Então, o segundo exemplo que a gente traz é o exemplo baseado em Azure RM. Então, a gente tem aqui, ó, opa, deixa eu chavear aqui. Então, nós temos aqui um exemplo, até por causa do tempo, tem um exemplo com o uso do count no Azure RM. Eu vou partir direto para o cenário com for each, mas depois façam a comparação aí da execução com o count, tá, para vocês verem essa diferença. Eu vou falar quais são as vantagens que você tem aqui no uso do for each para essa estrutura, por exemplo, do Azure RM. Então, esse é um cenário aqui, tem um certo grau aí de características mais avançadas aí de uso na configuração do Terraform. Então, você tem aqui essa definição de uma variável de VMs, tá? Que é uma lista de objetos com todas as propriedades que essa instância no Azure vai ter, a definição das imagens e propriedades como se vai utilizar endereço público ou não, se isso persiste, se vai ter áreas de disco de diagnósticos, qual o tipo de disco que vai ser utilizado, o tamanho, aceleração de rede, Cloud Init e swap, por exemplo. Tá? Então, essa é uma definição da minha variável. E depois, deixa eu já pedir para lançar essa infraestrutura. Tá? Ela vai lançar aqui num ambiente aqui real de Azure. Tá? Enquanto ele processa,
Nós temos depois aqui o nosso tvars, tfvars, que ele tem aqui a definição dessa minha máquina. Então, nós temos aqui essa variável VMs, tá? Onde eu tenho aqui todas aquelas variáveis, tá, preenchidas com as características de cada máquina. E o ponto interessante que a gente vai ver aqui, que uma das características que a gente vai utilizar no nosso código Terraform aqui, ele só é possível graças ao for each, tá? Com o uso do count, isso seria bem complicado de se fazer. Você teria que fazer várias validações distintas para conseguir chegar nesse nível de parametrização. Mas aqui permite que você faça o lançamento de múltiplas instâncias, cada uma com características diferentes, de se vai ter IP público ou não, se vai ter storage adicional ou não, tamanhos de máquinas diferentes, então cada instância aqui pode ter um tamanho diferente, sem nenhum problema, com execução de Cloud Init diferente, se for o caso, tá? Então vocês podem exercitar isso depois, esses arquivos, e testarem isso. Tá? Inclusive, tem uma tratativa aqui que é bem interessante, que é as máquinas 5 e as máquinas 6 são máquinas Windows. Tá? Então, no Azure, você tem recursos específicos para máquinas Linux e para máquinas Windows. Deixa eu fazer o lançamento aqui da infraestrutura. E o que é interessante? Essa estrutura que a gente utilizou, ela vai permitir que a gente consiga interagir em cima dessas propriedades e com o uso dos mapas de objetos, nós conseguimos fazer um monte de seleções dizendo de forma controlada quais são os componentes que cada máquina vai ter. Então, você pode ter uma estrutura um pouco mais complexa para a criação de máquinas, mas totalmente flexível, de forma que você possa definir o que vai ou não em cada instância dessas suas máquinas. Então, quando ele faz a criação aqui, nós vamos aqui para o main.tf, falar um pouco das estruturas de for each que nós utilizamos aqui, tá? Então, tem todas aqui as validações para a parte de NSG, toda a parte aqui de templates. Então, o que é interessante aqui? Nós utilizamos a estrutura de for each para fazer a interação em cada uma das máquinas, tá? Lendo aquelas variáveis e populando os templates. Então, cada máquina, com aquela estrutura de mapas, pode ter um Cloud Init dependente com variáveis de configuração também sendo passadas para essas máquinas. Tá? Nós temos a interação também aí para o template do Cloud Init. Em alguns cenários, como é o caso, por exemplo, de situações booleanas, se eu vou utilizar um recurso existente com o data, ou se eu vou criar um recurso novo, o uso do count acaba sendo a melhor alternativa mesmo. Tá? Mas quando você tem uma estrutura, como por exemplo, aqui no caso de IPs públicos, olha que interessante que fica essa estrutura. Você pode criar uma estrutura de for each, onde ele vai interagir por aquele mapa de objetos, e só vai popular no for each as máquinas que têm a propriedade de IP pública definida como true. Tá? Então, o que acontece? Dentro da mesma estrutura, você pode colocar toda a sua condicional naquele mapa de objetos, e essa estrutura de for each, ele vai navegar e vai criar os recursos de IP público apenas para as máquinas que estão com aquele flag dentro do objeto da VM setado como true. Tá? Então, isso mostra aqui o poder e a granularidade que você tem. E o mesmo vai servir para uma série de outros objetos que nós vamos utilizar aqui. Tá? Vamos pegar aqui na parte de redes, ele faz a interação por todos os elementos. Na parte de storage, ele verifica se a flag de disco extra, disco adicional, foi definida. Então, se tiver, as máquinas tiverem com esse flag, terão essa estrutura sendo criada também, adicionando discos àquelas máquinas. Tá? E no processo das máquinas, o que nós fizemos aqui? Usamos a estrutura do for each para navegar sobre o tipo da oferta da imagem. Então, por exemplo, para todas as máquinas que tiverem, que baterem esse regex de Windows na oferta, no image.offer, ele vai utilizar o recurso Linux, desculpa, todas as máquinas que não tiverem matching para Windows, ele vai utilizar a estrutura de Linux de lançamento do Azure ARM. Tá? Então, dessa forma, você pode fazer um mix dentro daquela estrutura de mapas, e usando essa estrutura de for each, você vai conseguir ter a flexibilidade para ter uma estrutura para suporte de lançamento de máquinas Linux, e no mesmo código você também ter a estrutura para lançamento de máquinas Windows.
Tá? Fazendo o quê? O uso do for each com todo aquele mapeamento e o uso de expressões if dentro do laço do for each. Então, dessa forma, você consegue criar um código muito flexível, onde você consegue definir a sua lógica de execução do seu código Terraform com base no mapa do que foi definido. E aqui, ao final, nós vamos perceber que nós temos aqui uma relação de IPs privados para todas as instâncias, mas, por exemplo, uma das instâncias não tem IP público, que é, no caso, a instância 2. E se nós analisarmos aqui no código do Terraform, nós vamos verificar aqui que a instância 2, ela não está, ela está com a propriedade setada como falso. Então, você consegue ter essa estrutura onde você tem uma série de flexibilidades que você consegue ter utilizando esse método com for each. Então, da apresentação é isso. Aquele mesmo cenário de interação que nós fizemos de exclusão também pode ser exercitado aqui. Então, façam um teste, executem o código aqui do Terraforms, removendo e comentando esse bloco de máquinas. Então, por exemplo, se eu pegar uma máquina aqui aleatória, vou pegar aqui essa máquina 4, e eu vou comentar ela aqui do bloco, o bloco dela. Eu posso executar um Terraform Apply, e ele vai cirurgicamente, devido a essa estrutura de mapas de objetos, excluir apenas a máquina 4 da minha estrutura, e todas as demais máquinas que estão em execução, elas não serão tocadas. Então, será uma operação cirúrgica dentro da infraestrutura. Bom, é isso. Deixo aberto aí para perguntas. Que o nosso tempo aqui já está no limite. Ô, Kleber, brigadão. Tem alguns comentários aqui no chat. Se eu tenho uma infraestrutura grande provisionada com count, criando múltiplos recursos e tenho esse problema na hora de se provisionar no específico recurso, posso criar uma nova versão do módulo com for each, mas tem alguma diferença, alguma dica para ajustar o state nesse cenário, sendo que o count e for each tem index diferentes? Provavelmente, se a sua estrutura já está rodando, o que talvez você tenha que pensar é numa forma de fazer o import disso. Você cria seu novo código, adapta com a estrutura de for each e faz o import dessa estrutura, tá? Mas a recomendação que eu vejo, é por isso que a gente trouxe esse material, que a gente vê muita referência por aí de pessoal utilizando o count. E funciona muito bem para lançamento de infraestrutura. Mas ao longo do tempo da vida, se você precisa usar esse código também para manutenção dessa infraestrutura, as coisas começam a quebrar. Tá? Então, o melhor, acho que nesse caso, seria criar o código, converter a sintaxe para o for each, e aí fazer o import dessa estrutura nesse novo código. Perfeito. Quem fez a pergunta foi o Alex Oliveira. Ficou respondido, Alex? O pessoal coloca no chat aí para a gente saber. Mais alguma pergunta, pessoal? Kleber, vou perguntar também para você, você falou que é certificado, né? Sim. Alguma dica para o pessoal, que nem eu perguntei para o nosso outro colega antes, alguma dica para o pessoal que está pensando em fazer certificação? Cara, a documentação que tem de learning no site da HashiCorp, ela é muito interessante. Eu acho que se a pessoa se guiar por ali, dificilmente vai encontrar dificuldades na prova. E é claro, fazendo alguns cenários de laboratório, testes, é bem tranquilo. A prova não tem algumas pegadinhas, como comentaram, então tem algumas coisas assim que não são tão usuais de você utilizar no dia a dia, como algumas sintaxes de validação e tudo mais, mas o material de learning que tem lá no site, ele é muito bom. Tá? Se a pessoa guiar por ali, dificilmente vai encontrar dificuldades na prova. O Alex vai fazer uma pergunta aqui, perdão, o Leonardo. Alex, consulta Terraform. Ok, não, ele só está dando uma dica para o Alex ali do Beleza. O Ranieri está perguntando como posso fazer esse lab aqui, como funciona o programa de certificação, se a Terraform tem acesso aos materiais de estudo, foi o que a gente estava conversando, né? No site da HashiCorp, no learn.hashicorp.com, você tem inclusive simulados lá para você fazer a certificação. Se você googar, também tem vários
sites com exemplos, né, de perguntas. E desse material que a gente apresentou aqui, está tudo disponível no GitHub, então o pessoal pode testar, pode fazer essa comparação de um com o outro, ver os cenários aí acontecendo aí de problemas, e exercitar o cenário novo com For Each. Então tá todo o código ali funcional para libvirt e para Azure. Já que perguntaram aqui sobre certificação, eu tenho uma outra pergunta. Eu tenho certificações, outras certificações de mercado, mas eu acabei nunca tirando até da HashiCorp. Né? Uhum. A certificação da HashiCorp também é que nem as outras, por exemplo, SAP ou Pega, onde você tem uma pergunta e você consegue eliminar respostas de forma simples, né? Por exemplo, você tem uma pergunta e 4, 5 opções de resposta. Dessa você consegue eliminar, pelo enunciado da pergunta, você já consegue eliminar algumas respostas, né? Eu acho que as perguntas acabam sendo muito objetivas. Acho que em algumas questões, sim, você consegue, olha, isso aqui está totalmente absurda. Mas na grande maioria, não. Ou a pessoa conhece e ela vai certeiro, ou ela vai no chutão mesmo, porque não tem, tem perguntas que são, ou a pessoa sabe ou não sabe. Entendi, não tem meio termo. Tá? É. Perfeito. Alex, perdão, Kleber, brigadão pelo teu tempo, excelente apresentação. Perfeito. Elogiou no chat também, né? E alguém tinha perguntado antes no chat se as apresentações estariam disponíveis. Elas vão ficar disponíveis no YouTube depois, né, no canal da HashiCorp. Você consegue conferir, inclusive, eu acho, dos outros anos. Tem meus contatos lá, quem tiver qualquer dúvida aí, estou à disposição. Perfeito. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado.